Essa é a aula 5 de Teoria da Computação. Vamos dar início à nossa aula. Nessa aula eu vou falar sobre computação na máquina de Turing. Já falei disso, mas vou dar mais detalhes nessa aula, certo? Inclusive mostrando de maneira mais matemática, formal. E aí eu apresento a tese de Church-Turing. É uma parte, assim, uma definição, na verdade, importante para a gente, certo? Muito importante. Aí eu falo de problemas decidíveis e indecidíveis. Essa classificação depende da tese de Church-Turing, tá? Então precisa ver isso, e a partir disso a gente define o que são problemas dessa classificação e dessa. Então, vamos lá. Vou dar mais detalhes sobre computação na máquina de Turing. Relembrando, o que é... Eu estou falando de quê quando eu digo computação na máquina de Turing? São os passos que ela faz, como é que ela computa. Computar quer dizer calcular, então como é que ela calcula? Quando ela recebe uma entrada, uma cadeia de entrada, como é que ela calcula a saída? Quais são os passos, né? Como eu já falei. Isso é a computação, aqueles passos que ela seguiu. E aí nessa aula eu vou dar algumas informações a mais, mas o que a gente viu na aula anterior era uma representação gráfica, que eu fazia até numa planilha, mostrando a fita, mostrando a posição na fita e mostrando qual é o estado atual. Isso eu já fiz na planilha, então não vou fazer novamente, não. Mas só relembrando, o que é que a gente precisava manter de informação a cada passo? Quais informações? Eu precisava saber, relembra aí, precisava saber do conteúdo da fita. Eu precisava saber do estado atual. Só um estado mesmo, só o estado atual. Ele começa num estado especial, que é o estado inicial, depois ele vai mudando de estado, né? Então, qual é o estado atual a cada passo? A fita, qual é o estado atual e a posição atual na fita, que é qual símbolo ele vai ler naquele instante, e é também onde ele vai escrever na próxima transição. Ele escreve e depois anda na fita, né? Então, é onde é que ele vai ler naquele momento, onde ele vai escrever no próximo passo. E aí, essas três informações resumem o que é que eu preciso manter. E aí, cada passo meu era definido a partir dessas três informações. Com essas três informações, eu sei qual é o resultado do passo e quais são as três informações resultantes daquele passo. Vamos chamar de passo uma mudança, um pulo de um para outro, certo? Mas essas três informações juntas vão ter um nome. Vou chamar de configuração, que o livro chama de descrição instantânea da máquina de Turing. É tipo assim, como é que a máquina de Turing está num instante específico. Ou seja, o que é que tem na fita dela, qual é o estado e qual é a posição da fita. Então, aquilo lá era a configuração. Eu fiz de maneira gráfica, numa planilha do Excel. Tá? Posso até abrir aqui rapidinho. Aqui, ó. Olha só. Antes, a configuração era assim. Vocês já estão vendo, né? Sim. A configuração era isso aqui, ó. O que eu estou chamando de passo aqui, na verdade, o termo mais correto aqui não é o passo, aqui é a configuração. Vamos chamar de config. Ou seja, como é que está a fita, qual é a posição atual da fita e qual é o estado. Essas três informações. Então tem a fita, a posição da fita e o estado, certo? Que é o estado atual. A partir dessas três informações, aí eu olho aqui na máquina de Turing, vejo qual é o estado, vejo qual é o símbolo que está na posição atual, e aí eu faço a próxima transição e calculo como é que fica a próxima configuração, certo? Então era assim que a gente fazia de maneira mais gráfica, mais visual, mais fácil de entender, só que isso aqui não é, assim, muito matemático. Então, para definir matematicamente, a gente usa sequência, função, conjunto. Aqui não, aqui está um desenho. Então, vamos apresentar como é matematicamente. Era o slide que eu estava vendo, certo? Eu vou voltar a ele. Aquele slide mostra
uma maneira matemática de interpretar aquilo que a gente viu antes. Já está aparecendo para vocês? Sim, professor. Tá mostrando. Então é assim. A gente vai usar um artifício aqui para representar a posição da fita. A posição da fita vai ser representada assim. Eu tipo, quebro a fita em duas. E aí eu fico com a fita à esquerda da posição e aqui o resto da fita. Certo? Uma fita do lado esquerdo e uma fita e o restante da fita. Aqui eu não vou chamar de fita do lado direito, não, porque ela é, na verdade, a posição de leitura mais o lado direito. E aí tem que tomar muito cuidado, principalmente quando movimenta para a esquerda, porque a posição de leitura vai sempre aparecer aqui, certo? Na configuração. Então essa configuração é um trio, um tipo de dupla de 3, né? Onde aqui tem uma cadeia, que é a fita à esquerda, e isso vai ser uma cadeia. No meio, o estado atual, um estadozinho só, sempre. E aqui o resto da fita, que também é uma cadeia. Certo? O resto da fita, lembre-se que tem a posição de leitura como primeiro símbolo e uma cadeia à direita dele, que é o restante da fita. E realmente aí é a fita à direita. Mas tudo isso é dado como uma cadeia só. Vou mostrar exemplos, certo? Mas um detalhe a mais aqui. Pode ter a fita infinita na máquina de Turing. Então ela tem infinitos símbolos brancos mais à esquerda, depois da cadeia de entrada, e infinitos símbolos brancos mais à direita, depois da cadeia de entrada, né? Como é que você faz para representar esses infinitos brancos? Os que tiverem mais no extremo mesmo, você pode omitir. Ou você pode botar só um símbolo branco. Subentende-se sempre que mais à esquerda do que você colocou aqui é símbolo branco e mais à direita do que você colocou aqui são infinitos símbolos brancos, certo? Deixa eu ir para um exemplo que fica melhor. E a computação vai de transição em transição, assim como na planilha, né? Eu ia daquela configuraçãozinha desenhada para a próxima, eu desenhava a fita de novo, o estado de novo, a posição de novo. Aqui vai ser configuração desse jeito. Eu faço uma lista delas e coloco um tipo de T deitado para mostrar que aquilo é uma transição, uma mudança que aconteceu. Então, por exemplo. E aqui está um exemplo. Aqui foi como eu fiz em aulas passadas, né? Uma planilha, assim, uma maneira bem gráfica, visual. Na prova, por sinal, você pode fazer assim também. Pode fazer numa planilha, inclusive. Ou pode fazer assim. Eu deixo assim, aberto para vocês escolherem. Mas precisa entender aqui. Olha só, aqui o Q0, ele está no estado Q0, em primeiro lugar. Isso é a informação que aparece no meio da configuração aqui, nessa notação matemática. No meio, é o estado. Aí a posição atual e o que está à direita aparece aqui à direita. Ó. A posição atual está sublinhada e mais o lado direito da fita, todo aqui. Posição atual e mais o lado direito. E o que está à esquerda? Infinitos símbolos brancos. Então faz o seguinte, você coloca aqui só um branco e subentende que o resto são infinitos brancos. Como também à direita da cadeia AAA. São infinitos brancos para cá. Aqui você pode botar um branco só para representar isso ou nada. Porque como a fita é infinita à direita, a gente subentende, a gente completa aqui quando precisar. Quando é que vai precisar? Se você passar da cadeia de entrada e quiser usar aquelas posições, que elas estão lá para ser usadas mesmo. Tem infinitos símbolos brancos, mas você pode usar, sobrescrever, colocar outros símbolos lá e tudo. Em algum momento a gente vai precisar usar essa região da fita. Certo? Aí passou para a próxima configuração. Não vou nem mostrar a máquina de Turing, só saiba que pela máquina de Turing ele passou e mudou para cá. Está no mesmo Q0, mas andou para a direita. Aí essa é a posição atual. Então daqui em diante eu represento aqui à direita. O estado fica sempre no meio, é o estado Q0. E olha só, daqui em diante pega dois A's, né, e os infinitos brancos. Então você coloca só dois A's. E o lado esquerdo aparece à esquerda. Esse é o mais fácil. E o estado também é fácil. Né? Então, a esquerda só tem um símbolo A. Coloca um símbolo A. Os infinitos brancos que tem para cá, você não precisa colocar nada. Ou coloca um branco, se quiser.
subentende que mais para a esquerda disso são infinitos outros brancos. Então, a mesma informação que está aqui, eu represento aqui. É equivalente. Só uma vantagem aqui, é uma definição matemática, usa os tipos de estruturas da matemática, né? Nesse caso, uma tupla, que é uma sequência de 3, e cadeias, que são sequências também, e pronto, o resto são símbolos, são elementos de algum conjunto. Elementos de um conjunto de estados, são os estados. Você vai, certo? Se o estado caminhar muito para a direita, por exemplo, aqui, ele está no último símbolo. O que tem aqui é o símbolo A e infinito direita, ainda não é um problema. Você coloca só o símbolo atual e não coloca nada mais à direita, ou um branco, se quiser. E à esquerda, 2 As. À esquerda, 2 As. Tudo bem, isso aqui é tranquilo. O próximo é o que eu queria mostrar. O Q0 passou para a direita, ó, chegou na parte que tem infinitos brancos. Aí você vai colocar o quê? Coloca um símbolo branco só e pronto, subentende que o resto são infinitos. E o que está à esquerda da posição atual são os 3 As, é a cadeia inteira, você coloca aqui à esquerda. Nesse exemplo não teve nenhum símbolo que foi alterado, é um exemplo até meio pobre. Mas se tiver algum símbolo alterado, claro, você vai refletir isso aqui, vai colocar o símbolo que foi trocado. Com A por X, como na máquina que a gente fez na aula passada, para o problema 3 lá, problema da igualdade. E assim vai. Esse exemplo aqui também é fácil, só que mudou o estado, agora é Q1, então tem uma novidade aqui. Agora é Q1. E no fim, você olha para o autômato para saber, né? Olha para a máquina de Turing para saber. Se chegou no estado de aceitação, você para essa computação e diz, aceita, acabou. A computação é o que vem até aqui só, tá? E aqui tem um T deitado que é para dizer assim, dessa configuração, a máquina permite mudar para essa. Dessa, a máquina permite mudar para essa. Dessa é válido, é permitido mudar para essa. Esse T deitado só representa isso, uma mudança válida. E por que não tem um T deitado no começo? Porque não mudou de lugar nenhum, ele começou aqui. Se começou, não teve mudança. Agora, daqui para cá, teve uma mudança. Então, você coloca um Tzinho para dizer, desse para esse mudou, e foi uma mudança válida. Certo? Qualquer dúvida, me perguntem, tá? Ok, aí a gente vai falar, sim. Não, tá ok. Tá ok, né? Tá bom. Então, eu quero apresentar agora 3 tipos de computação na máquina de Turing. Tem computação de aceitação, aí você já consegue prever que há outra de rejeição, e tem uma terceira. Qual será? Vamos ver o que é uma computação de aceitação. Ela começa nessa configuração. Computação de aceitação é para alguma cadeia, tá? Os passos que a máquina fez. Ela faz esses passos para uma cadeia que você dá de entrada. A computação de aceitação de uma certa cadeia, quando você começa nessa configuração aqui, sempre desse jeito, branco aqui à esquerda, o estado inicial que varia com a máquina, tá? Mas você coloca aqui Q0, Q1, o nome que for o estado. X, ele pode se chamar qualquer coisa, tá? E aqui a cadeia inteira, ela vai estar à direita. À direita quer dizer que tem o símbolo atual e mais o lado direito da fita, certo? Aí depois você faz as transições, as mudanças de configurações válidas, todas que forem necessárias, permitidas. E você vai chegar em alguma configuração que não importa o que tem à esquerda, não importa a posição atual e o lado direito, não importa. O que importa é que chegou no estado de aceitação, que é 1. Chegou no estado de aceitação, encerrou, não tem mais mudança. E aquela cadeia é considerada aceita. E essa sequência de passos, eu me refiro a isso aqui, tudo é chamado de uma computação de aceitação. Tá bem? Então, eu vou pedir aí na prova, faça uma computação de aceitação da cadeia tal. Eu já estou dizendo que aceita, aí você vai ter que fazer os passos. Aí você pode representar que existe uma computação de aceitação, colocando só a primeira e a última. Coloca os detalhes aqui, não coloca 3 pontinhos não, tá? Coloca os detalhes da última configuração. Você está dizendo, existe uma configuração de aceitação daqui para cá.
só uma questão de notação matemática. Isso quer dizer que depois de 0 ou mais mudanças válidas, ela daqui chegou aqui. Aí isso vai lhe ajudar a entender o material que tem mais notação matemática do que essa aula. Computação de rejeição é a mesma coisa, só que na última configuração, o estado que ele chegou foi o estado de rejeição, que é o único. Toda máquina tem um estado de rejeição único. Só um detalhe. Muitas vezes, quase sempre, de agora em diante na disciplina, eu vou omitir o estado de rejeição. Aí você sabe que chega no estado de rejeição se você está calculando lá os passos, a computação, numa máquina de Turing e não tem para onde ir. Eita, estado Q10, vamos inventar aqui, para o símbolo branco, não tem nenhuma transição. E agora? Subentende-se que tem uma transição, ela foi omitida. Ela leva para o estado de rejeição. Pronto, isso é fácil de você entender. Não tem transição, significa que ela está oculta e leva para o estado de rejeição. E aí nem importa se o movimento é para a direita ou para a esquerda, se escreve ou não escreve símbolo, tá? Você nem precisa colocar essa última configuração, não. Você só diz que não tem mais transição, então rejeitou. Mas se a máquina de Turing for dada completinha mesmo, aí você vai chegar no estado de rejeição, que é único. E a gente chama essa sequência toda de passos de uma computação de rejeição. Tá? Você pode representar assim para dizer que depois de vários passos, 0 ou mais, qualquer quantidade, você saiu do estado inicial e rejeitou a cadeia, chegou numa configuração que rejeita. Você está dizendo só que existe a computação, mas os passos do meio você omitiu. Você pode representar assim, tá? Qual é a terceira opção de computação, então? Eu passei o slide cedo demais, mas tem a de aceitação, de rejeição. Qual é a terceira possibilidade? Computação infinita, um loop infinito. Quando você fica fazendo mais um passo, mais um passo, mais um passo, mais um passo e nunca chega nem no estado de aceitação, nem no estado de rejeição. Isso é possível numa máquina de Turing. Em certos modelos não é possível, mas na máquina de Turing é possível. E aí, essa situação vai trazer algumas dificuldades que a gente vai ver ao longo da disciplina, na verdade. Mas ela começa, como sempre, com a cadeia aqui. A computação infinita acontece para uma certa cadeia também. Você tem que saber qual é a cadeia de entrada. O estado inicial com a cadeia de entrada, à esquerda infinitos brancos. Você faz passos assim, passo, que não acaba mais. Nunca chega na rejeição, nunca chega na aceitação. Eu quero mostrar para vocês um exemplo de como isso pode acontecer. Vou forçar aqui uma situação que vai ficar bem óbvio para vocês, que vai dar um loop infinito na máquina de Turing. Eu vou ter que compartilhar a tela inteira. Tá aqui já a máquina de Turing pronta, mas eu vou refazer aqui. E deixa-me ver para aumentar, para ficar mais visível, né? Essa aqui é uma versão mais nova do JFlap. Eu digo mais nova assim, mais recente, mas ela, na verdade, faz muito tempo que não é atualizada. Muitos anos mesmo. Essa foi a última versão lançada, só que ela é versão beta, 8.0 beta. Eu estava usando a 7. Aí ela tem mais informação aqui. Ela mostra o alfabeto de fita. Algumas coisas assim. O alfabeto de entrada. Do jeito que eu fiz essa máquina de Turing, subentende que o alfabeto de entrada só tem símbolo B, Bzinho. Somente. Então vamos lá. Esse é um autômato que quando... Uma máquina de Turing, certo? Ela é um tipo de autômato, mas não vamos falar disso não. Essa é uma máquina de Turing que quando encontra um símbolo Bzinho na cadeia de entrada, em qualquer posição, ela aceita, tá? Ela muda para o Q1 e Q1 é estado de aceitação. Mas quando ela acha um Bzinho. Se ela não achar Bzinho, olha como eu vou definir. Se ela achar um Azinho, escreve o Azinho e anda para a direita. Eita, como ficou feio esse desenho.
Se ela achar um símbolo branco, escreve o branco e anda para a direita. Pronto. Essa simples máquina de Turing, nessa versão, tá vendo, tá com alguns probleminhas. Desenho meio amontoado aqui. Mas dá para entender, né? Essa simples máquina de Turing aqui, ela dá loop infinito simplesmente se não tiver um símbolo Bzinho na cadeia de entrada. Simplesmente. Aí eu posso fazer a execução rápida aqui. Que eu tentei fazer isso durante uma aula na versão 7. Ele mostra todos os passos, todas as configurações. Mas é só nessa versão 8 que ele mostra. Na 7 ele não mostra. Posso fazer um teste aqui, ó. 2 A's com símbolo B no fim. Ou no meio da cadeia, digamos assim. A, B, A. Se eu mandar rodar, tem um B, né? Então ele vai chegar no estado de aceitação. E olha só, ele mostra os passos. Foi isso que eu não consegui fazer na versão 7, porque não tem mesmo para fazer lá. Mas ele mostra os passos, mostra tudo que acontece. São as configurações, certo? De uma maneira visual, tá? Se eu quiser fazer a correspondência, dá para ver bem aqui, gente. Se eu quiser fazer a correspondência disso com aquela notação matemática da configuração, seria assim, ó, ele começa com branco, eu vou escrever branco como sublinhado, certo? No estado Q0, com a cadeia completa aqui. Dessa configuração inicial, ele faz uma mudança, é um T deitado, mas eu não tenho o símbolo de T deitado aqui, eu vou fazer barra tracinho, barra if, como se fosse um T deitado. Aí ele muda para onde? Para a configuração, só estou olhando aqui, tá? Q0, ABA, isso quer dizer que o Azinho passou para cá e saiu daqui. Só isso. Depois ele vai para uma transição que passou o outro Azinho para cá e o B saiu daqui. Tudo no Q0, certo? Aí agora ele está em Q0, veja, aqui você sabe que ele está em Q0 lendo o Bzinho. É o mesmo que está aqui, ó, Q0, lendo o Bzinho na fita. Agora é a hora que ele muda para o estado Q1. Na verdade, no lugar do Bzinho ele escreve o branco, anda para a direita, e aí essa é a configuração final. Onde esse sublinhado entenda como branco, tá? Então aqui tem a computação na notação visual, aqui tem a computação da cadeia ABA, uma notação mais matemática, com trios assim, de informações, né? Mostrando a fita à esquerda, o estado, e a posição atual mais a fita à direita. Ok, eu quero mostrar, na verdade, um exemplo de loop infinito. Quando é finito, tá aí. Ele mostra a configuração, ou a computação completa, com todos os seus passos. Mas e se eu passar uma entrada aqui, só com símbolos A's? Ele vai ficar preso no Q0. Ó. Enquanto tiver símbolo A, ele fica preso em Q0. Veja aqui essas transições. E quando chega nos símbolos brancos, também ele fica preso em Q0, lendo branco e andando para a direita. Aí realmente complica. Se eu trocar, inclusive, esse andar para a direita dos brancos por andar para a esquerda, também. Ele vai ficar andando para a esquerda quando vê um branco, aí anda para a direita quando vê o A. Ele vai ficar preso no fim, andando para frente e para trás. Assim. Então vamos rodar aqui só com símbolos A's, 3 A's. E ok, ele vai rodar todos os passos aí que conseguir. Aí ele disse aqui, olha, GFlap disse que gerou 500 configurações. Já foram 500 passos aqui. Aí ele pergunta, devemos continuar? Eu vou dizer que sim. Agora ele gerou já 1000 configurações. Devemos continuar? Vou dizer que sim de novo. Aí ele gera 2000. Deve continuar? Deve. 4000 configurações. Ele não vai parar, certo? Ele vai gerar 4000, 8000, parece que ele vai sempre dobrando. E não acaba. Tá certo? É uma computação infinita. A gente vai dizer que esse exemplo que eu tinha dado aqui era uma computação de aceitação até. De aceitação. Por exemplo, que eu dei antes. Mas esse que está aqui agora, que começa com Q0, com a cadeia formada por 3 A's,
ela vai gerar uma computação aqui com infinitos passos. Eu não vou fazer nenhum, certo? Porque já deu para vocês entenderem como é que faz. Mas ela vai gerar uma computação que não é de aceitação, é uma computação infinita. Essa cadeia, 3 A's. Ou, ao invés de computação infinita, dá na mesma a gente chamar de loop infinito. Com essa cadeia. Certo? Então, ele dá essa opção de a pessoa ficar continuando porque ele não sabe se a cadeia é muito grande, né? Aí ele está fazendo vários processamentos, ou se de fato realmente ele está num loop infinito, né? É um dos problemas do loop, né? Porque ele não sabe se é o tempo de computação está sendo muito grande para processar, ou se ele realmente ficou travado. Isso. Aí veja só, esse seu comentário me permite fazer uma pergunta bem legal aqui para a disciplina, tem a ver. Como o JFlap poderia ser melhor? Ele poderia fazer algum tipo de análise e prever que aquilo prever que aquilo vai ficar infinitamente e aí ele interrompia antes. Não, isso aqui vai ficar infinito, vou interromper. Será que ele podia fazer alguma análise assim? Será que tem como identificar todos os casos possíveis de loop infinito? Se tiver, eles poderiam implementar isso no JFlap, no código, né? JFlap ou JFlap. E aí, implementando isso no código, numa situação como essa, ele ia dizer, essa computação é infinita. E pronto, ele parava a simulação. Podia até perguntar, você quer que eu mostre os passos até qual? Até o 1000, até o 2000? Mas a computação é infinita, não vai acabar. Será que tem como JFlap prever, analisar a magnitude e a cadeia? Tem que analisar as duas coisas juntas. E dizer, opa, isso vai dar um loop finito. A gente fala disso ao longo dessa aula, certo? Eu vou comentar se dá para criar esse módulo no JFlap ou se não dá. Vamos voltar para a apresentação. Então, são essas 3 as opções. Computação de aceitação, de rejeição e loop infinito. O nome é menor, eu vou usar mais, certo? Loop infinito. Mas ele acontece com uma cadeia. Então, vamos lá agora para a parte 2 da aula, a tese de Church-Turing. Que é a tese de Church-Turing? Eu vou fazer uma pequena revisão aqui. Primeiro, do que é algoritmo. Algoritmo, você já deve ter visto isso, não sei quantas vezes no curso, é um passo a passo para resolver um problema. É algum tipo de descrição dos passos, né, que resolve um certo problema. Na verdade, a gente aprende desde a escola, eu já falei também isso aqui em alguma aula, a gente aprende como é que faz conta de adição, a gente aprende o passo a passo para fazer a adição. Conta de multiplicação, a gente aprende o passo a passo. Resolver a equação de segundo grau, a gente aprende também um algoritmo, um passo a passo. Agora, veja, aqui, todos esses algoritmos são coisas, assim, humanas. São algoritmos que são descritos para um humano realizar, são descritos em texto, né? Um texto explicativo do livro de matemática que explica como fazer. Claro que misturado com fórmulas, em alguns casos. Mas é uma descrição textual, em português, digamos assim. Aí uma discussão, também já falei isso em alguma aula, certo? Acho que na parte complementar lá da primeira ou segunda aula. Aí teve uma discussão histórica no começo do século passado que levou à necessidade de entender melhor matematicamente o que é algoritmo. Tipo assim, não quero mais algoritmo em texto, não. Eu quero dizer como é que eu descrevo algoritmo em termos matemáticos, em termos lógicos. Aí eles começaram, para poder estudar o que é que dá para fazer com o algoritmo, o que é que não dá, sabe? Então eles precisavam ter o conceito de algoritmo em uma forma matemática. E surgiram 2 modelos de destaque. O de Alonzo Church, o Lambda Cálculo, e
pouco depois, no mesmo ano, o de Alan Turing, que são as chamadas hoje, chamadas máquinas de Turing. Ele chamava de máquinas abstratas, eu acho. Esses dois, por sinal, Turing logo provou que são modelos equivalentes, certo? E ao longo do tempo, nenhum outro modelo foi proposto que seja mais poderoso. Mas tem muitos modelos propostos que são equivalentes às máquinas de Turing e ao lambda cálculo. Só que a máquina de Turing ganhou uma importância maior, porque ele se parece mais com a ideia de uma máquina mecânica até, que se mexe numa fita. A fita podia ser uma coisa física até. Dá para criar uma máquina assim. E aí ele ganhou mais destaque, certo? Então o que acontece? Não tem nenhum modelo melhor que ele. E ele é um modelo legal, simples, que lembra uma máquina real. Então, essa área toda de estudo, que é a teoria da computação, que às vezes é estudada como teoria da recursão também, ela assumiu que algoritmo é sinônimo de máquina de Turing. Quer dizer, aquele conceito informal, algoritmo é um passo a passo, é uma descrição é um procedimento para resolver um problema, qualquer coisa assim. Era um conceito informal. Agora, na matemática, quando for falar de algoritmo, ele vai falar de máquina de Turing. Então, isso passou a ser a definição da coisa. Qual é a coisa? Algoritmo. Certo? E o que é que ele significa na matemática, na teoria da computação? Significa máquina de Turing. A gente vai tratar como uma definição, certo? Algoritmo para a gente é máquina de Turing. Então, a gente quer estudar algoritmos, vamos estudar máquinas de Turing. Mas isso pode ser visto também de outra forma, como se fosse assim uma tese a ser desafiada, sabe? Existem essas duas interpretações aí historicamente, que é como se fosse assim, não existe modelo de algoritmo mais poderoso do que a máquina de Turing. Como se fosse uma tese, uma proposta que ninguém sabe se é verdade e que não, assim, nunca foi derrubada. Mas vamos tratar como definição. Por definição, algoritmo é máquina de Turing. Pronto. Então vamos descobrir o que é que dá para fazer com algoritmos. Ou seja, vamos descobrir o que dá para fazer com máquinas de Turing. Esse é o objetivo dessa disciplina. Estudar o que dá para fazer com a máquina de Turing. Aí veja, na teoria da computação, existem sub-áreas. Nessa disciplina a gente vai ver um pouquinho de duas delas. Até pode ser considerado como três, porque tem teoria dos autômatos também envolvidas. Mas é mais intuitivo entender essas duas aqui. A gente vai ver um pouco da teoria da computabilidade. Isso é parte da teoria da computação. E a gente vai ver, assim, ao longo da maior parte dessa disciplina, a gente vai estar vendo isso. Computabilidade é o estudo de quais problemas podem ou não ser resolvidos por algoritmos. Ou seja, por máquinas de Turing. Tem outra área também, a teoria da complexidade. Aí eu já não quero saber se pode ou se não pode ser resolvido. Eu quero saber, eu só vou tratar com os que são resolvidos, tá? E aí eu quero saber quão rápido eles podem ser resolvidos. Se é polinomial, se não é, você já deve ter visto isso também um pouco. Aí é a teoria da complexidade que estuda. Aí vai ser o restante, os outros 20 a 30% da disciplina. Certo? Eu diria que é uns 20 mesmo, uns 20%. A maior parte aqui, uns 80%, é a teoria da computabilidade. Vai ultrapassar a primeira viagem ainda nessa área aqui. Então é isso. Falando sobre a teoria da computabilidade, isso aqui já dá um vislumbre melhor do que é a disciplina, certo? Ela estuda quais problemas podem ou não ser resolvidos por algoritmos. Então, por exemplo, existem muitas maneiras de definir o que é resolver, sabe? Resolver um problema é o quê? Tem mais de uma maneira de definir.
E também depende do problema. Se for problema com saída qualquer, ele recebe uma entrada na forma de uma cadeia, representando qualquer informação. E dá uma saída na forma de uma cadeia, representando qualquer informação. Aí essa área tenta estudar os problemas computáveis, que você consegue pegar a entrada qualquer e calcular a saída qualquer. São problemas computáveis. Existe algoritmo, existe máquina de Turing para eles. E tem os problemas que são não computáveis, não tem algoritmo, não tem máquina de Turing para calcular essa saída corretamente sempre. Não é com essa perspectiva que a gente vai ver, porque a gente não está trabalhando com problemas com saída qualquer. A gente está trabalhando com problema com saída aceita, rejeita, sim ou não, né? Quem lembra o nome dessa forma de problema, digamos assim? Decidível, né? Se não me engano. Problemas de decisão. É isso. Esses termos causam confusão, mas cuidado, porque vocês precisam responder sobre isso na prova, né? Então tem que entender a diferença. Problemas de decisão são problemas que têm saída sim ou não. E aí esses problemas eu classifico sim, e aí vai entrar esse nome que você falou. Duas classes. Os decidíveis é um problema de decisão que tem um algoritmo para responder ele precisamente. E os problemas de decisão indecidíveis, que são problemas de decisão que não tem algoritmo, máquina de Turing, para responder sobre ele corretamente. Existe uma terceira classificação aí, mas eu vou deixar para falar isso lá na frente na disciplina. Assim, grosseiramente, são essas duas classes, as principais. Então, no restante da aula eu quero falar um pouco, vou dar exemplos de problemas decidíveis e indecidíveis. Mas eu vou dar exemplos só assim para um conhecimento geral. É uma abordagem meio que espiral para a disciplina. Eu começo, dou uma visão geral, mais superficial, mas depois eu volto para ver mais detalhadamente tudo isso. Certo? Vamos ver alguns problemas decidíveis. São problemas que tem máquina de Turing para resolvê-los. E são problemas de decisão, em primeiro lugar, certo? Mas tem máquinas de Turing para resolvê-los de maneira completa, digamos assim. Vou dar aqui uma explicação do que é um problema decidível. É todo problema de decisão, entenda-se, mas é todo problema que você pode criar uma máquina de Turing e essa máquina de Turing vai dizer aceita para as entradas que o problema manda aceitar e vai dizer rejeita para as entradas que o problema manda rejeitar. Então ela diz aceita quando deve dizer aceita e rejeita quando deve dizer rejeita. Ela responde todos os casos de maneira exata, precisa. Qual é o terceiro caso aí que foi proibido totalmente? Não existe nessa máquina de Turing, não pode existir computação infinita, ou seja, loop infinito. Tá? Nenhuma entrada. Se você, dado um problema, veja, eu estou classificando o problema, não é a máquina de Turing, mas dado um problema, se for possível construir a máquina de Turing, que nunca entra em loop infinito e que responde certo, aí volta para o problema. Aí o problema é chamado de decidível. Certo? Tem um quadrinho que dá a definição mais exata. Um problema P é considerado decidível se e somente se, isso é a definição na matemática, né? A gente usa se e somente se. Quer dizer que se eu chamar de decidível, entenda isso aqui. E se você souber isso aqui, pode chamar de decidível. Isso aqui permite ir e voltar. É uma biimplicação. Então, o problema P é decidível se existe, ou seja, se for possível criar uma máquina de Turing que para toda cadeia de entrada, toda cadeia que você puder imaginar no alfabeto daquele problema, alfabeto de entrada, quando o problema, digamos assim, especifica que a cadeia tem que ser aceita, a máquina de Turing faz uma computação de aceitação. Quando o problema diz que a cadeia deve ser rejeitada,
a máquina de Turing faz uma computação de rejeição. E ponto final. Não tem terceira opção, não tem loop infinito. Aí a gente diz que o problema é decidível se existir uma máquina de Turing com essas características. Vamos ver exemplo que fica mais fácil, né? Eu vou usar como exemplo os problemas que eu vi na aula passada. A gente viu esse problema, estão lembrados? Problema da paridade, pegar uma cadeia, tem só símbolo A, e dizer se aquela quantidade é par ou não. Só isso. Eu mostrei uma máquina de Turing simples para isso. Na verdade, foi essa mesmo. Eu só coloquei uma anotaçãozinha aqui, aceita e rejeita para ficar mais claro, né? Mas basicamente é essa mesmo. E essa máquina de Turing aí, se você analisar um pouquinho mais, você vai ver que ela nunca entra em loop infinito, não entra. Ela pode ficar aqui trocando entre esses dois estados enquanto tiver símbolo A na cadeia, mas a cadeia de entrada ela é finita, uma hora ela acaba. Aí uma hora ele para ou aqui e vai para aceitação, ou ele para aqui e vai para rejeição, ela nunca entra em loop infinito. Então ela sempre dá o aceita e o rejeita correto e não entra em loop infinito. Ou seja, isso aqui resolve o problema e serve de prova. A existência dessa máquina serve de prova de que esse problema 1 é decidível. A gente, inclusive, diz, e eu chamei assim na aula passada, que essa máquina de Turing decide o problema. Ela decide, ela diz o aceita, diz o rejeita e não entra em loop. Certo? Então, todos os que eu vou mostrar aqui são decidíveis, tá? Eu só preciso mostrar a máquina de Turing dele, que diz aceita e rejeita sem entrar em loop nunca. Outro problema, mais simples ainda, é o problema da uniformidade. Ele recebe uma cadeia qualquer e vai dizer aceita se a cadeia tiver só A. Se tiver um B, ele diz rejeita. Eu mostrei essa máquina de Turing aqui para esse problema. Eu fiz na aula, né? Mas tem uma máquina de Turing um pouquinho diferente que eu usei na aula da definição formal, teórica da máquina de Turing. Era para esse mesmo problema e tinha um estado a mais só. Então, qualquer uma das duas máquinas funciona, ela resolve o problema, ela diz o aceita corretamente, diz o rejeita corretamente e nunca entra em loop finito. Então, essa máquina de Turing decide o problema 2 e a gente diz que o problema 2, deixa eu voltar, ele é decidível. Certo? Tem máquina de Turing que resolve sem entrar em loop infinito. Outro exemplo, o problema da igualdade. Lembram desse? Esse foi talvez o que eu gastei mais tempo, o mais interessante que eu fiz. Que ele tenta reconhecer se tem a mesma quantidade de A's e B's. Numa cadeia nesse formato aqui, com vários A's seguidos de vários B's. Como se fosse para testar se dois números N e M são iguais. Então, N é um número representado por meio de repetições de A. M são repetições do B. Quero saber se eles são iguais. O que é que eu fiz? Para cada A, eu marcava um B. Para cada A, um B. E aí eu verificava se conseguia formar todos os pares sem sobrar símbolo, né? E aí eu propus esta máquina de Turing aqui. Foi exatamente essa. Marcava o A trocando ele por um X, ó, estão lembrados? Marcava o B trocando ele por um Y. Depois volta e faz tudo de novo para outro A, se tiver, né? E marca outro B. Volta e vai marcando um A com um B. Quando acaba tudo, ele vem para cá e verifica se está tudo marcado. Se tiver, aceita a cadeia. Essa máquina de Turing também nunca entra em loop infinito. Ela diz o aceita corretamente, ela diz o rejeita. Então, essa máquina de Turing decide o problema da igualdade. E esse problema da igualdade é classificado como decidível. A classificação é para o problema, tá? Esse é um problema decidível. Ou seja, é um problema que tem solução com o algoritmo, sem uma solução, digamos assim, segura. Tem risco de entrar em loop infinito. E teve esse problema aqui que eu deixei como desafio.
como se fosse um problema de verificar a soma. A entrada representa 3 números. Como eles estão representados? Por repetições de A, repetições de B, repetições de C. Essas quantidades aí representam 3 números. Você vai dizer aceita se a soma do x com y é igual ao s, ou seja, a quantidade de a's e mais a quantidade de b's é igual à quantidade de 6. E você pode resolver esse problema bem parecido com o problema 3. Você marca um A com um C, um A com um C, um A com um C. Quando acabar, você marca um B com um C. Os símbolos C que sobraram, né? Se no final tiver tudo marcado, quer dizer que você marcou todos os A's marcando C, todos os B's marcando 6 também. Então a quantidade de símbolos C é igual à quantidade de símbolos A mais a quantidade de símbolos B. E aí é exatamente o que a gente espera, né? E aí você retorna aceita. Se tudo ficou marcado, retorna aceita. Se sobrou algum desmarcado, rejeita. Aí a máquina de Turing, a ideia, eu até fiz aqui uma imagenzinha, certo? Para cada A você marca um C. Então tem 2 A's, você marca os dois com X, marca 2 C's com outro símbolo, com Z. Aí agora você vai ver os B's. Para cada B você marca um C, para cada B um C. Aí termina com os B's marcados e os C's restantes marcados também. Se tiver tudo marcado é porque a quantidade de C's é a quantidade de A's mais a de B. Ou seja, tem 2 A's mais um B, é como se fosse 2 mais 1. E aí eu estou dizendo que isso aqui é igual a... Tem 3 C's, então eu estou dizendo que isso aqui é igual a 3. E realmente 2 mais 1 é igual a 3. E você verifica isso só marcando o símbolo desse jeito. Essa ideia é só por alto, tá? Não é o objetivo dessa aula. Mas a máquina de Turing fica assim, ó. Foi a máquina de Turing que eu fiz, a mais simples que deu para fazer. Mas a ideia que ela segue é bem parecida, certo? Para cada A ela vai marcar com X e um C com o símbolo Z. Então, terminar, ele vem para cá e vai marcar para cada B com Y, vai marcar cada C com um Z. Fica repetindo o processo, e por fim ele vai só verificar se está tudo marcado. Ou seja, existe uma máquina de Turing que resolve o problema. Isso é o que é importante vocês saberem nessa aula. Existe máquina de Turing que resolve esse problema. O problema, portanto, é decidível. E essa máquina de Turing não entra em loop infinito, nunca. Então, a gente diz que ela decide o problema. E o problema a gente diz que é decidível. Para cada problema tem uma máquina de Turing. As máquinas respondem, aceitam e rejeitam corretamente. E elas não entram em loop infinito, nunca, com nenhuma entrada. Então, todos aqueles 4 problemas são decidíveis. Todos que a gente viu na aula passada. Inclusive esse último que a gente não viu a máquina, né? Tá vendo agora. O problema da paridade, da uniformidade, da igualdade, da soma. Todos são problemas decidíveis. É o problema que fica com essa classificação, tá? Não é a máquina de Turing. Agora, como é que eu descubro que o problema é decidível? Eu tento criar uma máquina de Turing. Se eu conseguir, pronto, o problema é decidível. Aí, tipo assim, de maneira bem informal. Então, você agora pode jogar a máquina de Turing fora. O problema é decidível e acabou. Não precisa nem olhar para a máquina de Turing mais. Certo? A classificação fica com um problema, tá? Vou mostrar mais alguns problemas decidíveis que no semestre passado eu gastei mais tempo explicando. Mas nesse semestre eu redistribuí as aulas, encurtei até um pouco a quantidade de aulas nesses assuntos. Aí, se vocês quiserem ver em mais detalhes, vejam a aula do semestre passado. Eu só vou citar aqui. Problema da potência de 2, isso aqui tem no livro, explicando a ideia. Você tem um número representado por repetições de 0 dessa vez, não importa, podia ser símbolo A também, mas aqui está como 0, então vamos lá. N repetições do 0 representa o número N. E eu quero só dizer aceita se N for uma potência de 2 e rejeita caso contrário. Então, como é que se pode fazer isso? Potência de 2 você pode dividir por 2, dividir por 2, dividir por 2, até ficar só o valor 1.
Então, você vai fazer isso, grosseiramente. Você pega esse número e divide por 2. Como? Você marca um símbolo sim, um não. Um símbolo sim, um não. Um símbolo sim, um não. Você conseguir fazer isso com sucesso, você repete o processo e vai dividindo por 2 cada vez que repete esse processo. Quando sobrar só um símbolo, aí você diz, isso é uma potência de 2. Qualquer erro no meio do caminho, por exemplo, se a quantidade for ímpar, quando você for dividir por 2, aí ele não é potência de 2, você rejeita. Só lembrando, tá? Potência de 2 é o quê? 1, 2, 4, 8, 16, 32. Então, isso vai ser representado por repetições do símbolo 0. 64 repetições do símbolo 0 é o número 64. E tem que dar a resposta aceita nesse caso. Então, fica essa máquina de Turing aqui, nem é tão grande. Só por curiosidade, ela está aí. O importante é que existe a máquina, então o problema é decidível. O problema da multiplicação é parecido com o da soma, a entrada vem da mesma forma, mas eu quero saber se n vezes m é igual a p. Então eu mudei aqui essas letras e não atualizei aqui embaixo. X vezes y. X é a quantidade do símbolo A, y é a quantidade do símbolo B. Saber se o x vezes o y é igual a p. Eu deixo como desafio para vocês tentarem esse aqui, certo? É interessante de pensar em como criar uma máquina de Turing para esse problema. Mas ela existe, está como desafio. Mas ela existe, é possível criar uma máquina de Turing para esse problema que nunca entra em loop infinito. Então o problema 6 também é decidível. Então, esses são exemplos aí, mas são exemplos todos eles simples, certo? Mas os problemas que vocês viram lá em algoritmos, ordenação de arrays, talvez tenham visto achar menor caminho entre dois vértices de um grafo, ou de um vértice para todos os outros, né? Também é um problema decidível. String matching, não sei se vocês viram, mas é problema decidível. Fatorar em números primos é decidível. Um pouquinho lento de calcular isso, mas é decidível. Achar o menor caminho que passa por um conjunto de cidades, tipo Caixeiro Viajante, não sei se vocês lembram disso. Também é um problema que é meio lento calcular a resposta, mas é decidível. Existe algoritmo que resolve com sucesso. É claro que esses são problemas que não dão resposta aceita e rejeita, não, mas você pode adaptá-los para versões deles que são versões de decisão do problema. Aí eles dão resposta aceita e rejeita. Você pode adaptar. Então, tem uma grande gama aí de problemas que dá para resolver com o algoritmo sem entrar em loop infinito. O que é mais difícil de mostrar são problemas que não dá para resolver. São os problemas indecidíveis. É o que eu vou ver agora, certo? Problemas indecidíveis. A definição é simples. Um problema P é indecidível se ele não é decidível. Ele é a negação. Só que vamos analisar mais a fundo qual é a consequência disso. Isso quer dizer que ele é qualquer problema que não existe máquina de Turing que dá o aceita quando deveria, o rejeita quando deveria e nunca entra em loop infinito. Não existe. Ou seja, ou você cria uma máquina de Turing que dá o aceita certo, mas não dá o rejeita certo. Ou vice-versa, ou você cria uma máquina de Turing que entra em loop infinito às vezes. Então, assim, não é possível criar uma máquina de Turing perfeita para esse problema, digamos assim. Aí ele é classificado como indecidível. O que é difícil aqui é você tem que provar que não existe máquina de Turing. Para provar que é decidível, você tenta achar, aí acha uma máquina de Turing, eita, consegui construir. Aí provou que é decidível. É decidível. Mas para provar que é indecidível, você vai fazer o quê? Criar todas as máquinas de Turing possíveis do universo, são infinitas, não pode. Então você tem que fazer uma demonstração matemática cuidadosa para provar que um problema é indecidível. E algumas são demonstrações gigantescas, certo? Então vou só mostrar aqui, eu não vou provar não.
Lá para o fim da disciplina eu provo esse primeiro aqui. São 2 exemplos, o problema da aceitação nas máquinas de Turing e o 10º problema de Hilbert. O problema da aceitação é o seguinte, ó, preste atenção, ele é um problema que a entrada dele é uma máquina de Turing. A entrada é uma máquina de Turing e alguma cadeia W para essa máquina. Como se fosse um problema de simular a máquina M com a cadeia. Você tem que dizer aceita se a máquina aceita tal cadeia. M é a máquina dada como entrada, certo? É só assim a descrição da máquina. W é a cadeia também dada na entrada. A entrada aqui é uma cadeia longa que descreva a máquina de Turing e descreva uma entrada para essa máquina de Turing. Lembre-se que eu mostrei numa aula que dá para representar qualquer coisa com cadeia. Então, dá para representar a máquina de Turing e sua entrada. Dá para representar um vídeo como cadeia de zeros e uns, quanto mais uma máquina de Turing. Então, você recebe a máquina de Turing e uma entrada para ela, tudo como uma cadeia só, e vai dizer aceita, se essa máquina aceita a tal cadeia. E rejeita, caso contrário. Esse problema aqui não tem algoritmo para ele. Não tem máquina de Turing que calcule essas saídas corretamente. Claro que seria uma máquina de Turing que recebe como entrada uma cadeia que representa a máquina de Turing. Ó. Seria isso mesmo. Mas é máquina de Turing recebendo cadeia ainda, não tem nada de anormal. Só que essa cadeia aqui tem a descrição de uma máquina de Turing. Não existe solução para isso, para esse problema. Ele é indecidível. Outro problema é o 10º problema de Hilbert, aquele mesmo David Hilbert que eu comento lá na aula sobre o histórico. A entrada é um polinômio de múltiplas variáveis. Pode ter variável de qualquer quantidade, tipo xy ou xyz, xyzw, quantas variáveis você quiser. Isso é chamado também de problema de resolver uma equação diofantina. Certo? É alguma equação formada por esses tipos de polinômios. Você vai dizer aceita se o polinômio tem raízes inteiras. Raiz de polinômio, você já deve ter ouvido esse termo. Você iguala o polinômio a zero e tenta achar a solução. É isso, a raiz. Iguala a zero e acha uma solução. A pergunta aqui não é se ele tem raízes, se tem solução. É se ele tem raízes que são inteiras. Certo? Você iguala a zero e descobre se o x e o y são inteiros. Não precisa dizer nem qual é o valor de x e y, só se são inteiras, sim ou não. Existe raiz inteira, sim ou não? É esse problema. Esse problema aqui levou anos, décadas para ser provado. Foi uma demonstração complicada e hoje se sabe que não existe máquina de Turing para resolver esse problema. Não existe algoritmo, não existe método passo a passo que calcule isso aí e diga se o polinômio tem ou não raízes inteiras. Ou seja, esse problema é indecidível. Para polinômios quaisquer, com qualquer quantidade de variáveis, não tem método para responder isso, não. Agora, para duas variáveis, com grau máximo 2, aí é uma equação de segundo grau. Aí isso aí, qualquer um de nós sabe responder. Quando é que ela tem raiz inteira ou não. A gente calcula a raiz com o método de Bhaskara e olha se ela é inteira ou não. Se existe algum valor de x que seja inteiro. Então, são esses dois problemas aqui que eu queria dar como exemplo de problemas que não tem máquina de Turing que responde o aceita e o rejeita sem entrar em loop. Algumas entradas, você pode construir uma máquina que faz o seguinte, ela responde o aceita correto, mas não responde o rejeita corretamente. Às vezes, ao invés de rejeitar, ela entra em loop infinito, coisa assim, sabe? Tem outro problema também, comentei lá no começo da aula, mais ou menos. Aquele problema do JFlap, de JFlap, de você identificar automaticamente
se a máquina de Turing vai entrar em loop infinito, e aí você aborta, você diz assim, não, essa máquina de Turing vai entrar em loop infinito, e manda a mensagem para o usuário, né? Isso aí vai dar uma computação infinita. Essa máquina com essa cadeia que você me deu, vai dar computação infinita. Não é possível você construir essa funcionalidade no JFlap. Tem a ver com esse problema 7 aqui. É uma versão um pouco diferente desse problema. É o chamado problema da parada. Você pega uma máquina de Turing e uma cadeia, você só vai dizer assim, se M para quando recebe W, você dá o aceita. Você rejeita se M entra em loop quando recebe W. Ele só vai dizer, ela para ou não para, é aceita ou rejeita. É um problema tão difícil quanto esse, digamos. Esse aqui não tem solução. O problema da parada também não tem solução. São problemas indecidíveis. Não dá para construir uma máquina de Turing, então não dá para construir algoritmo nenhum, nem na linguagem C, Java, Python, nada. Não tem solução em máquina de Turing, não tem solução em nada. Certo? Essa é a ideia, inclusive, que está por trás da tese de Church-Turing. Então, eu estou concluindo já aqui. Vocês querem fazer alguma pergunta? Não, professor, tá tranquilo a aula. Então, só fechar aqui, falando o que está nesse slide. A gente até aqui adiantou, de certa forma, assunto que normalmente vem no fim da disciplina. Essa parte de máquina de Turing geralmente vem no fim. Mas, como eu falei, estou fazendo um tipo de abordagem espiral. Eu vou mais superficial até os assuntos finais, volto e depois vou ver em detalhes tudo. Então, essa primeira parte da disciplina, a gente vai ver outros modelos de algoritmos, dos mais simples até chegar de novo em máquina de Turing. Ó. Eu vou voltar tudo de novo, dizer, não, vamos para modelos mais simples. Depois outro um pouquinho mais complexo, outro e outro, até chegar em máquina de Turing. Nesse processo, a gente vai estar vendo subcategorias dos problemas decidíveis. Vai ser um negócio meio assim, ó. Vai ver categorias menores aqui dos problemas decidíveis, até chegar de novo nessa classe aqui, dos problemas decidíveis. Aí é quando a gente estiver vendo máquina de Turing de novo. Os indecidíveis é o que está fora disso. É a parte amarela, certo? Vai ser a parte final do assunto ligado à teoria da computabilidade, né? Aqueles 80% da disciplina que eu falei. Aí a gente vai, no final disso, ver problemas indecidíveis, provar que eles são indecidíveis. O problema da parada, o problema da aceitação. E, terminado isso, a gente entra em teoria da complexidade. Que aí... Certo, gente?